E a gente está falando de centrão político, Scorsi. Sim. Já falamos aqui, semanas atrás, de Ciro Nogueira, que aliás apareceu em umas fotos meio ridículas até com o tal do Vorcaro lá. Fiquei meio impressionado, não tinha visto ainda o conteúdo e não vou ver de novo, porque eu já fiquei meio assombrado. Mas de qualquer maneira, Ciro Nogueira, do Progressista, todo mundo sabe, senador do Centrão aí, que disse que apoia Bolsonaro até a morte, mas não assina impeachment para Alexandre de Moraes. Nunca vi uma situação como essa. Mas de qualquer maneira, agora Antônio Rueda metido nessa também. A classe política está toda enfiada nisso. Até falávamos ontem na última análise sobre esse entra e sai de advogados ligados a partidos do Centrão na cela do Vorcaro. Tem coisa errada aí, né, Scorsi? Não tem jeito. Muito. E o que me chama a atenção é que o Alexandre, o ministro do Lula, foi caixa 2 para a eleição que ele perdeu, né, no Senado lá em Minas Gerais. Um caixa 2 em que criaram o tal do fundo eleitoral para que não tivesse financiamento privado, para evitar precisamente esse tipo de coisa, né? Se recebem bilhões do nosso dinheiro e continuam fazendo a mesma coisa. Quando vamos para o Rueda, que é o presidente do União Brasil, aí a gente entra no que é o topo da pirâmide, né, político-eleitoral no país, né? Você não pode se candidatar se não for através de um partido político. Dos partidos políticos mais relevantes, nós temos aí os grandes caciques, que são quem abre a porta e quem fecha a porta. Então, Ciro Nogueira e Antônio Rueda, que são para formar a união, né, entre o Partido União, uma federação, né, entre a União e o PP, são os dois homens mais poderosos da política brasileira. Se somamos a esse Kassab, do PSD, somamos o Valdemar da Costa Neto, que é o do PL, mais o do PT, que eu não sei se é o Edinho, sei lá quem é, você tem os 5 ali que praticamente 80% a 90% dos votos acaba ficando em torno dessas figuras. Então, quando eles aparecem já de cara no começo de investigação, Ciro Nogueira com essa intimidade assombrosa mesmo com Daniel Vorcaro, quando aparece o Rueda dessa maneira, quando você vê que ele faz o caixa 2 pro candidato ao Senado do PT, quando você vê que ele também abre negociação para financiamento do filme do Jair Bolsonaro, quer dizer, é ecumênico mesmo a coisa como um todo, e se passa de novo dentro da nossa estrutura político-partidária, né? Essa reforma política no Brasil, ela precisa acontecer para ontem, né? Pode ser que no primeiro momento a coisa bagunce um pouco, mas eu acho que candidaturas avulsas seria uma forma de se conseguir resolver muitos dos problemas que a gente tem hoje em função dessa paralisia que a gente tem, né, dessa suposta polarização meio extremada dos dois lados, e candidaturas avulsas eu acho que teriam uma chance de conseguir furar esses bloqueios, né, de não ter que precisar, ter que aceitar certas alianças que constrangem muitos daqueles que querem fazer as coisas funcionarem, né? Nós vemos aí o próprio bolsonarismo, o Jair Bolsonaro. Eu sempre gosto de lembrar a campanha de 2018, né? Ou até antes, que levou Jair Bolsonaro a ser escolhido como sendo o candidato daquela manifestação popular. Não se admitia político, não se admitia partido político, não tinha bandeira, né? Se queria alguém que botasse a casa em ordem, que tivesse uma índole moral o mais próximo possível de uma pureza. O Jair Bolsonaro ele foi, de certo modo, meio que ungido por essa grande massa. Mas quanto tempo demorou no poder para que ele precisasse ter que ter articulações republicanas? Não estou nem falando de corrupção nem nada disso. Mas o Ciro Nogueira ele se tornou o primeiro-ministro quase do Bolsonaro para que o governo não caísse. Em coisa de 2 anos depois, né? O Bolsonaro não conseguiu criar um partido político, teve que ir para o PL com o Valdemar da Costa Neto, mensalão, lava-jato, quer dizer, fica muito difícil de você conseguir fazer uma mudança de fato efetiva quando você precisa ter de negociar com essas pessoas. Aí acontece essa esquizofrenia que você bem lembrou. Quer dizer, tem aí o Ciro Nogueira, que é supostamente pró-Bolsonaro, mas que não vota impeachment do Alexandre de Moraes. E é exatamente esse tipo de coisa que cria a paralisia, né? O país precisa hoje que se faça uma limpeza no STF. Para isso precisa do Senado. O Senado não faz por quê? Porque está nesse jogo do toma lá da cá, né? Um dos núcleos que não apareceu ainda, que provavelmente vai aparecer, é o do presidente do Senado. O Davi Alcolumbre muito provavelmente vai aparecer em algum momento desse processo de investigação. E aí é difícil da gente saber se tem alguém que não vai aparecer. Não de maneira direta, mas vinculado ao seu partido, ao grupo político. E por isso que é muito, muito mais crível que tudo isso em algum momento acabe sendo feito um acordão para se resolver tudo, do que acreditar que as coisas vão de fato chegar numa punição efetiva. Acho até que é por isso que essas delações do Daniel Vorcaro são todos parte de um teatro dentro dessa grande novela. Ele finge que quer fazer a delação para empurrar,
conseguir certas benesses na prisão para conseguir empurrar isso o máximo possível, até que se defina a eleição, para ele saber com qual dos grupos políticos ele vai tentar alguma negociação para conseguir alguma articulação que consiga resolver isso, como foi feito com a Lava Jato. O exemplo da Lava Jato é o mais nítido possível. Quem teve paciência para aguentar o tranco na cadeia, o STF livrou. Pois é, Escorcinha, aliás, agradecendo aqui a mensagem da Auricélia Nascimento, melhor jornal de análises. Muito obrigado, lá de Aparecida de Goiás. Um grande abraço para você e para todos que estão comentando aqui no nosso chat. Aí, Fabio, eu levo para você, depois do que disse o Escorcinho, duas situações. Primeiro, a habilidade do Vorcaro, né? Convenhamos. O cara mexeu com todo mundo. Assim, ó, mexi com você, você vai me delatar? Você já está dentro do jogo. Vou lá no judiciário, vou no legislativo, vou na Faria Lima, vou não sei aonde, mexeu com todo mundo. Aí agora está todo mundo desesperado porque ele vai falar ou deixar de falar. E aí tem outra questão que eu queria trazer para você também, Fabi, acrescentando, claro, o que você quiser em relação à própria presença do Antônio Rueda, e é exatamente esse ponto. Tem como ter sucesso eleitoral sem se misturar com o Centrão? Porque eles são fiel da balança. Escorcinha que lembrou da situação do Bolsonaro, 2018, um caso totalmente atípico. O Bolsonaro inaugurou uma situação de alguém que tinha, sei lá, 5 segundos, 6, 10 segundos no horário eleitoral, contra o Alckmin, que tinha o maior tempo, o maior fundo, e ficou lá com 3, 4%. Quer dizer, esse fenômeno que depois, infelizmente, foi tomado pelo Brasil que nós temos hoje. Se você não se alia a ninguém, você não aprova absolutamente nada. Mas que continua vivo, né? Porque o Pablo Marçal em São Paulo, independentemente da qualidade dele, foi um processo muito parecido. Também antissistema que consegue uma votação muito exorbitante e perde para si mesmo, no final das contas, né? Isso está vivo. Por isso que a possibilidade de candidaturas avulsas, alternativas, talvez seja uma reforma muito simples, mas que tem um efeito de jogar mercúrio em formigueiro. Com certeza. E aí, Fabi, o que você acha? Cadeiradas à parte, né? O Marçal realmente é um exemplo. Fechado o seu áudio, Fabi. Me perdoa. A questão de candidaturas avulsas foi bloqueado pelo Supremo Tribunal Federal e enquanto não se modificar essa composição, não há a menor chance disso passar, justamente porque eu considero que o principal problema do Brasil atualmente, olha que eu tenho super foco, não é necessariamente os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas o Centrão e os caciques partidários, que acabam fazendo isso que você disse, Guilherme. Eu não vejo uma candidatura, seja ela de qual espectro for ou por qual partido for, ela sempre vai ter que negociar com o Centrão. O Centrão tem de fato, existe o poder e o poder de fato, o Centrão tem o poder de fato no Brasil. O próprio Ciro, né, que nós comentamos aqui, a questão dele entrar para o governo Bolsonaro foi exatamente isso, né? Ele foi ali na Casa Civil para poder fazer esse relacionamento, porque havia aquela perspectiva de empicharem o presidente Bolsonaro, justamente porque o vice, por isso que eu falo do vice por esse aspecto. O vice era o Mourão e sempre, né, tinha aquele olhar, ele poderia substituir o Bolsonaro, porque apesar de militar, ele tinha a característica que o Centrão curtia. Então, isso é uma vertente. Uma outra coisa que eu queria aqui também trazer é que a gente está falando de delação e o tempo, né, de essa coisa de ficar toda hora propondo algo e o Escorcinho falou de levar, né, a delação para ele conseguir benefícios e empurrando. Existe inclusive os jornalistas, eu vi, se não me engano, acho que a Sadi da Globo News dizendo que uma ala ali pensa que ele vai arrastar essa delação para chegar, então, em janeiro, onde o próprio Moraes será o presidente do Supremo Tribunal Federal para poder dar benefícios a ele, uma coisa, e a gente não pode duvidar, embora seja, assim, quase algo inacreditável que se pense jogar nesse tipo de jogo, é algo que é plausível. Mas o que talvez nós temos diferença em relação à delação premiada, que é um instituto que veio lá da Itália, né, que veio através da Operação Mãos Limpas, que teve a Operação Lava Jato aqui muito parecida, é que lá para se propor uma outra proposta de delação sempre tem um período no meio, está na lei, né, existe esse período, 6 meses, 1 ano, então isso dificulta, porque se fosse aqui levado essa referência no Brasil, então o Vorcaro, depois de propor essa segunda, ou a primeira, né, depois de ele propor a primeira e ela ser negada, ele seria recolhido à penitenciária que ele tem medo, né, que ele tem receio de ir, que seria o Papudinha ou penitenciária federal que ele já foi.
mas no Brasil isso não foi estipulado na lei. Então ele continua naquela condição que para ele é benéfica. Queria começar perguntando da corrida ao Senado. A senhora é pré-candidata, ao lado do ex-vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e no início dessa campanha eleitoral criou-se ali uma certa discussão, até uma certa divisão da direita no estado mais conservador da nossa nação. E isso preocupou os conservadores, os eleitores. Tinha Esperidião Amin, outras figuras também, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A senhora acha que isso escancarou, de repente, ali uma falta de estratégia, união da direita, mas acredita que isso já foi contornado? Com certeza, isso já foi totalmente contornado. Eu acredito que o Carlos demonstrou, então, uma intenção pessoal em recomeçar a vida em Santa Catarina, né? Ele fala, assim como nós que somos catarinenses, que adoramos o nosso estado, quem vem conhecer Santa Catarina realmente tem o desejo de morar, e ele realmente quer, ele fala isso pra gente, né, que quer reconstruir a vida dele aqui no nosso estado, e ele é muito bem-vindo. Santa Catarina é um estado conservador, e temos percorrido todas as cidades, né, em busca desse apoio, e acredito que com a pré-candidatura do Flávio, isso vem realmente coroar o trabalho da direita no Brasil. Então nós vamos trabalhar intensamente para que o Brasil possa mudar de rumo, e com certeza a gente vai ter aí a cooperação tanto do Flávio quanto do Carlos nesse sentido. Carol de Tone, quais vão ser os temas que vão marcar essa eleição para o Senado? A prioridade está clara nesse ano. Tão ou mais importante que eleger um presidente da República novo para o Brasil, a gente tem que eleger senadores para pensar as mudanças na próxima legislatura. O que a gente já vai apresentar agora como mudança a ser proposta para eleger senador? Então, quando eu estive presidindo a CCJ, nós já pautamos 4 propostas, 2 PECs e 2 projetos de lei, para fazer aquilo que o STF deveria estar fazendo, que é uma autocontenção, ou seja, não invadir a competência do legislativo, legislando, e muito menos tentando fazer política pública ou dizendo se polícia deve subir ou não em comunidades no Rio de Janeiro. E a gente entende que cada poder tem que ficar dentro do seu âmbito de competência previsto pela Constituição, e desde há muito o STF, infelizmente, tem invadido a competência legislativa, tem invadido, na época do Covid, eu lembro que eles não deixaram o presidente governar, o presidente Bolsonaro, e agora, por exemplo, numa última, um julgamento que está ocorrendo sobre Big Tech, sobre responsabilidade das plataformas, eles estão tentando fazer o papel que é do legislativo. Na própria decisão, nesse processo, né, que está tendo julgamento sobre a liberdade nas redes sociais, sobre a responsabilidade das plataformas, nós entendemos que o STF, e eles mesmos assumem que o Congresso está sendo omisso. Toda vez que o STF quer ter uma pauta progressista política e ele quer que seja legislado, eles mesmos fazem o papel do Congresso Nacional. Foi isso com a liberação de aborto, foi isso com a liberação de drogas, foi isso com relação à atuação da polícia ou não nas favelas. Isso tem ocorrido no nosso país, e se tornou um cotidiano o Supremo querer se meter na política do dia, e isso não é papel da Suprema Corte. Nós temos que aprovar uma PEC, né, qual já aprovamos, inclusive na CCJ, estabelecendo um mandato para os ministros do Supremo, estabelecendo idade mínima para que eles possam ingressar, e dizendo, se vocês invadirem a competência do Congresso Nacional, tanto o Congresso pode sustar essa decisão, que é uma proposta que eu fiz como parlamentar, porque hoje, se o Lula invade a competência do Congresso Nacional, a gente pode sustar por meio de PDL, né, esse ato do Poder Executivo. Mas hoje, se o Supremo invade a competência legislativa, eles dão a última palavra, né, pela natureza da nossa Constituição, pela tripartição dos poderes, né, e isso a gente tem que parar no Brasil. Eles têm que ficar dentro do quadrado deles, julgando casos constitucionais, reduzir o número de casos que vão para a corte, tornar a corte uma corte constitucional e pararem de se meter na política do dia. Isso é urgente. Inclusive os ministros que têm usurpado da competência, que tenham cometido crimes, também devem responder, segundo a lei do impeachment, que é o que diz o ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós vamos atuar nesse sentido, com certeza, caso cheguemos ao Senado, e também vamos estar apoiando, né, caso
o Flávio seja eleito, reformas, né? Ele já esteve aqui falando em palestra para os empresários que ele vai rever a reforma tributária, fazer uma reforma administrativa e tantas outras pautas importantes que nós vamos dar apoiamento, porque o Brasil tem urgência em mudar a sua política econômica, tem urgência em realmente ter um rumo que favoreça a livre iniciativa e não sufoque os empresários, que é quem cria riqueza e, no fim, quem acaba contribuindo com os impostos que são gastos e desperdiçados hoje pelo Lula. Deputada Carol Detoni, um prazer falar com a senhora aqui, Guilherme Oliveira. Sei, deputada, da sua atuação com o setor agropecuário brasileiro, a dedicação que a senhora tem a essas pautas de quem, de fato, carrega o nosso país. Sei que a senhora é pré-candidata ao Senado, então nós temos ali no Senado ontem a aprovação de uma linha de crédito, a criação de linha de crédito para renegociação de produtores rurais que acumularam dívidas por conta de seca e outras tragédias também que infelizmente assolam o nosso país, e tem, infelizmente também, o fato do governo federal não olhar para o setor agropecuário brasileiro. O que a senhora acha dessa aprovação, é claro, da luta que vocês tiveram antes na Câmara para que isso acontecesse, e como será também, né, a forma que o setor agropecuário, especialmente vocês parlamentares que atuam nesse sentido, de desvincular qualquer resto de imagem que o governo Lula tente, obviamente, se aproximar do agro, deputado? Então, o agro está pedindo socorro e o governo Lula não tem atendido as pautas importantes do setor. Quando nós tivemos ali um conflito entre Rússia, vocês lembram bem na época do Bolsonaro, e aí o nosso país é totalmente dependente de fertilizantes que vêm de fora. O Lula não está tendo uma política nacional de fertilizantes, a um incentivo nesse setor. Então, a gente hoje, o nosso agro, ele está realmente dependendo do estrangeiro e não está sendo feita uma política de Estado nesse sentido. A questão do financiamento do maquinário agrícola não está sendo facilitado. O Plano Safra não teve inovações. Nós, inclusive, o setor de leite, que nós temos uma das maiores bacias leiteiras aqui em Santa Catarina, por exemplo, desde que o Lula entrou, ele está facilitando a importação de leite em pó via Mercosul, de países da Europa, estão acabando com os nossos pequenos produtores de leite, e eles que se dizem defender a agricultura familiar, o governo reconheceu a prática de dumping e disse que não vai fazer nada com relação a isso, ou seja, está sendo responsável pelo êxodo rural de famílias pequenas aqui de Santa Catarina, milhares delas que vão ter que abandonar a atividade para buscar um emprego na iniciativa privada, nos centros das cidades, por causa do abandono e do completo desrespeito à atividade agrícola por parte do governo Lula. Então, o setor hoje também sofre pela questão dos juros altos, ou seja, é um resultado direto da política econômica desastrosa que o Lula está praticando, e não sei se os senhores sabem, mas todo o nosso agro é alavancado pelo crédito, e o Banco do Brasil já tem notícias nesse sentido, vai registrar um marco histórico de inadimplemento no Brasil, porque as empresas do agro são muito alavancadas pelo crédito, e como o valor da soja diminuiu, né, então a questão é cotada em dólar, então eles estão ganhando menos, né, com essa diminuição geral do valor da soja, e ao mesmo tempo alavancados com financiamentos com juros altos, essa conta não está fechando. Então o nosso agro vai quebrar esse ano, grande parte do nosso agro, e isso poucas pessoas estão falando. E isso tudo é um resultado direto da desastrosa política econômica do governo Lula, e são resultados que, então, o próprio agro reconhece, e sempre reconheceu, né, até porque o Lula já chamou o nosso agronegócio de fascista, respeitando quem produz alimento para o Brasil e para o mundo, para mais de 1 bilhão de pessoas, né, ele desrespeita quem produz o alimento, quem é responsável pela nossa soberania alimentar. Então, nós temos que prestigiar essa pauta, ficamos felizes com a securitização, é um dos caminhos que nós temos que seguir, mas não descansaremos enquanto não mostrarmos que realmente quem está do lado do agro é a direita, como sempre esteve. Muito bom dia, deputada. Obrigada pela participação aqui com a gente no café. Deputada, a gente conversou mais cedo sobre a proposta que foi aprovada agora na CCJ em relação à redução da maioridade penal. Eu gostaria de ouvir a opinião da senhora a respeito desse assunto e também como a senhora entende que essa PEC vai avançar na comissão especial e nas próximas casas aí que a PEC vai enfrentar. Então, eu sou uma das coautoras das PECs que estão apensadas, que foram aprovadas ontem. No ano passado, eu era relatora dessa PEC que foi aprovada ontem, mas
Coronel Assis implorou para ter essa pauta, daí nós acabamos cedendo para ele fez um brilhante trabalho na CCJ, nós conseguimos passar na CCJ, então, no dia de ontem, essa PEC que é importante, porque se a gente imaginar que um adolescente tem discernimento para poder violar a vida, a liberdade, o patrimônio de outra pessoa, tem o discernimento para poder namorar, tem o discernimento para poder votar, para poder escolher o destino do seu país, ele também tem, com certeza, o discernimento saber que ele não pode agredir o próximo, que ele vai ter que responder por isso. Enquanto nós não tivermos uma legislação adequada aos tempos atuais, em que os nossos jovens têm, sim, ciência do que é certo e que é errado, que não pode matar ninguém, que não pode violentar ninguém, e que se ele fizer, ele será rigorosamente punido, nós não seremos um país sério. Então, para vocês terem uma ideia, na Inglaterra, a responsabilidade penal começa aos 10 anos. Nos Estados Unidos, cada estado tem uma legislação própria, mas a maior parte dos estados, elas também pune com rigor e tem uma maioridade penal para adolescentes também. Então, a gente está seguindo os países desenvolvidos do mundo. E não só isso, né? Hoje, os adolescentes nas comunidades, nos grandes centros, comandam muitas vezes o tráfico de drogas, são usados pelo crime organizado para poder estar atuando justamente com essa segurança da impunidade, porque dizer que o ECA pune ou faz a ressocialização, a gente sabe que isso não é verdade. Então, a gente tem que, sim, adotar o modelo catarinense, por exemplo. Aqui em Santa Catarina, as pessoas que estão nas penitenciárias, elas trabalham, nós temos parcerias público-privadas e várias empresas se instalam nas penitenciárias e os presos têm a oportunidade de trabalhar em vários ramos, e parte desse dinheiro vai para a família, parte desse dinheiro, 25%, fica numa poupança para ele recomeçar a sua vida, e ele tem uma atividade durante o tempo que ele está em prisão. Está aprendendo um ofício? Então, esse modelo nós queremos exportar para o Brasil, que é um modelo que vem dando certo, né, em todo o nosso estado, e é isso que a gente tem que ver. Cometeu o crime, tem que ser punido. E tem que ter oportunidade também de se ressocializar a partir do trabalho que traz dignidade. E essa proposta, claro, teve rejeição da esquerda, como sempre, passa a mão na cabeça do bandido e não estão preocupados com as vítimas, né? Passou na CCJ, agora tem que ir para uma comissão especial, onde o texto pode ainda ser alterado, mas é uma pauta urgente, é uma pauta que a sociedade brasileira quer, a grande parte, né, através de pesquisas, querem a redução da maioridade penal, alguns casos não só para 16 anos, mas para 14 anos. Eu até defendo que a partir dos 14 anos a pessoa seja responsabilizada. Mas isso tudo a gente vai discutir em comissão especial, tem que ser aprovado em 2 turnos no plenário e depois a proposta segue para o Senado. Deputada, há quem defenda que a eleição mais importante esse ano é no Senado Federal e a possibilidade de renovação de 2/3 da Casa Alta, 54 cadeiras. Dessas 54 cadeiras, 32 são do Norte e do Nordeste. Isso significa que, ainda que a direita consiga ir muito bem nas regiões que sempre vai, Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, ainda assim não conseguiria a maioria no Senado. Isso significa dificuldade para emplacar um novo presidente, impeachment de ministro da STF e várias outras pautas importantes para o Brasil. Em alguns estados, como o da senhora, sobram candidatos da direita, Paraná, São Paulo, aqui há uma briga porque também tem mais de 2. Em outros, como por exemplo Bahia, Piauí, há uma dificuldade muito grande da direita ter um único candidato forte, ainda que se some PL, Novo, aqueles partidos ditos da direita. A senhora, como ex-presidente da CCJ, deputada mais votada pelo estado mais conservador do nosso país e uma das principais vozes do PL, onde a senhora acha que o partido errou nessa estratégia ao Senado de em muitos lugares ter 3 ou 4 candidatos e outros não ter nenhum, deputada? Então, realmente essa é uma realidade que a gente tem que trabalhar. A gente tem hoje uma dificuldade com os estados do Norte e Nordeste por uma cultura que se instalou por meio dos governantes lá. Ou seja, por exemplo, pegar o Maranhão, né? Nós temos hoje muito mais Bolsa Família do que carteira assinada. Então, os políticos regionais, em vez de fomentar o desenvolvimento, levar empresas, levar geração de empregos, né, por meio da livre iniciativa, colocam uma mentalidade na população de dependência do Estado. Então, essas pessoas que hoje precisam sobreviver por meio desses programas sociais, acabam votando naqueles que acham que estão dando isso para elas, essas migalhas, enquanto que esses mesmos políticos
né, estão despreocupados com o desenvolvimento e autonomia dessas pessoas. Essas pessoas acabam muitas vezes votando em pessoas com essa mesma mentalidade que vão para Brasília achar que tudo vem do Estado, que é o Estado brasileiro, que deve fomentar a economia. Todas essas visões que a gente sabe que não dão certo nem no Brasil, nem em nenhum país do mundo. E com relação ao Senado é a mesma coisa, né? Com relação à questão ideológica. Realmente nós temos essa dificuldade com relação ao viés ideológico de grande parte dos candidatos que se colocaram hoje no Brasil. Tanto o Sudeste quanto o Sul têm uma característica de mais livre iniciativa e um poder estatal menor, e isso faz com que a gente traga realmente uma visão mais liberal, uma visão de Estado mínimo e uma visão de responsabilidade dos poderes. Então a gente acredita que temos esse desafio pela frente de termos um Senado mais autônomo, um Senado mais independente para poder atuar e cumprir a Constituição. Porque todas as pautas que a gente vai apresentar aí, futuramente, todas as propostas que a gente vai apresentar quando nos tornarmos candidatos, se Deus quiser, né, elas vêm nesse sentido de cumprir a Constituição. Constituição essa, inclusive, que o PT votou contra e hoje se diz defensor das liberdades previstas nela. Mas essas liberdades eles defendem quando é para a esquerda. Quando é para uma mulher de direita, eles atacam. Quando são minorias de direita, eles atacam também. Então, é um desafio grande, com certeza. Mas lutaremos, com certeza, para que o Senado esteja mais com pessoas com perfil ideológico de direita ou de centro de direita para poder fazer o que é certo, para poder fazer que a Constituição seja respeitada acima de tudo. Esse é o nosso objetivo. Deputada, permita fazer só mais uma perguntinha. Sei que a senhora tem que encerrar e partir, claro, para os seus compromissos, mas em relação à segurança pública, vocês trataram também no início, tivemos a classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas feitas pelos Estados Unidos e aquela reação do governo federal em relação a tudo isso, trazendo a narrativa para, de fato, algum tipo de intervenção dos Estados Unidos no Brasil, tudo aquilo que a gente já conhece. Como é que a senhora analisa não apenas essa classificação, mas também a reação do governo Lula? Eu acho que quem quer ser político, quem quer estar à frente de um Estado nacional, tem que ter consciência de quem são os amigos e quem são os inimigos da sociedade. E, nesse sentido, o crime organizado tem atuado para destruir vidas por meio das drogas, eles estão, inclusive, atuando hoje em atividades lícitas, eles têm atuado muito no setor de combustíveis, tendo pessoas que são donos laranja de combustíveis para que possam fazer a lavagem do dinheiro, no ramo imobiliário tem uma forte atuação, sem falar que eles também se envolvem desde o tráfico de drogas, o comando das comunidades nas cidades grandes, causando terror, causando insegurança. Eles têm leis próprias que quem não obedece é severamente punido, muitas vezes com a própria vida. E a gente tem que entender que hoje a gente está do lado da sociedade, o cidadão de bem que trabalha, que produz, que quer viver sua vida com dignidade por meio do trabalho, hoje a gente está do lado do crime. E o Lula está escolhendo estar do lado do crime, infelizmente, passando a mão na cabeça de bandido, de organizações criminosas. E essa nominação, ela é importante para, primeiro, colocar as coisas nos seus devidos lugares e fazer com que os meios internacionais de cooperação e investigação possam poder bloquear os bens dessas autoridades, possam investigar as ligações desse crime organizado com o tráfico internacional de drogas, de armas, que são responsáveis pela insegurança geral que a gente vive no dia a dia das nossas cidades. Por isso, não tem que ter meia palavra, a gente tem que denominar o crime organizado como terrorista, sim, e a gente tem que combater o crime organizado. Por isso que o Lula, ele falha e mostra de que ele não está do lado do cidadão de bem. Isso é outra pauta que a gente vai ter que deixar clara em período eleitoral para a população, de quem é quem e de que lado ele está. Portanto, nós achamos que o Trump foi feliz nisso, e agora um dado curioso que já foi falado, mas a gente repete, todas as pessoas que foram ativas para combater o crime organizado na época do governo Lula, hoje se encontram presas, inclusive o Sidney Vasquez, ele foi responsável por várias operações de venda de materiais do crime, tráfico internacional de drogas, e hoje ele está preso, foi perseguido e preso pelo atual sistema brasileiro. Então, a gente tem que deixar claro isso, porque isso é um mau exemplo para o Brasil e para o mundo, em que as pessoas que combatem o crime são desmoralizadas e presas no Brasil. Isso é uma realidade que a gente não pode mais conviver. Por isso, nós teremos a oportunidade, esse ano, de poder mudar essa realidade.
Secretário, queria iniciar, falávamos há pouco de uma possível delação do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Queria saber como está sendo essa força-tarefa para tentar resgatar o banco, o BRB, e se ainda se faz necessário, aí na sua visão como economista, de termos esses bancos estaduais. Olha, tinha bancos estaduais no Brasil que poderiam ser entendidos como até supérfluos no sistema bancário brasileiro. Mas tem muitos bancos estaduais, e muitos deles, pelo menos 3 deles ainda permanecem de pé, que prestam serviços sociais relevantes para o Estado, sociais e econômicos, né? Você tem aí, no nosso caso, o BRB, que é um banco que cuida dos funcionários do GDF, que cuida dos programas sociais, que cuida do transporte público, enfim, que promove o desenvolvimento, o crescimento da cidade, que é um banco muito importante para a cidade e é um patrimônio do brasiliense. Nós não poderíamos deixar esse patrimônio desmanchar e por água abaixo, né, sem que nós não fizéssemos nada para recuperá-lo. É evidente que cada cidadão brasiliense sente nesse momento até valorizado quando percebe que o seu banco está sendo recuperado. O que nós precisamos dos bancos estaduais é eles serem administrados como os bancos privados o são, né? Lógico, prestando os serviços sociais, o BRB ajuda até no processo de controle da arrecadação do GDF, mas eles precisam ser administrados com os mesmos objetivos que os bancos privados são administrados, Banco Itaú, Banco Bradesco, enfim, todos os bancos, eles são organizados, a sua administração, para gerar resultados econômicos para o seu controlador. E nós precisamos de mudar essa cultura no Brasil de que banco público, né, é do dirigente. Não, o banco público é da cidade, é da sociedade, é do governo, não é do presidente, não é do diretor lá. Então nós temos que ter, a partir do momento que nós salvarmos o BRB, uma reorganização da gestão corporativa do banco, para que ele possa mudar o seu foco de atuação. Secretário, Flávio Morgan estará aqui, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais específica, desenvolvendo isso que o senhor está dizendo. Ora, o banco público, ele não é do diretor, ele é das pessoas. E quanto aos investimentos do banco público? Porque desde a época lá do PC Farias e até mais para trás, nós temos muitos escândalos envolvendo justamente a previdência do Brasil. Ou seja, os bancos, eles investem, pegam os fundos de pensão e investem para não ser corroído pela inflação. Só que, por outro lado, estes fundos de pensão são controlados por partidos políticos. Mas, assim, a gente vai ter alguma forma de escapar deste negócio de ter sempre os fundos de pensão e a previdência sendo controlados pela política, ao invés de ter um controle justamente, né, puramente econômico, puramente de interesse da população e daquelas pessoas que têm uma conta em um banco? Olha, os fundos de previdência, eles pertencem aos aposentados. Os fundos de previdência pertencem aos funcionários, não pode pertencer a partido político, não pode pertencer ao governo, ele pertence aos trabalhadores, aos funcionários que dele vão receber a vida toda quando se aposentarem, né? Então, precisa haver uma mudança do modelo de gestão desses fundos no Brasil para que nós possamos deixar com quem é proprietário administrar. Quem não é proprietário, como vai administrar recursos de terceiros, e muitas vezes até com irresponsabilidades, como já ocorreu no Brasil, não só com os fundos dos estados e municípios, já aconteceu com fundos de estatais, fundos do Correios, fundos do Banco do Brasil, fundos da Caixa, já aconteceu com vários fundos aí, momentos de gestões que não foram saudáveis. Acredito que o Congresso Nacional teria que rever a legislação desses fundos de previdência e verificar uma forma de uma governança corporativa de responsabilidade daqueles que são beneficiários do fundo, né? As pessoas que não têm vínculo com o fundo não poderiam dirigir esses fundos. No entanto,
aquilo que você falou, acaba que a ingerência política colocam pessoas que não tem nada a ver com eles, né? E também não vai ter a preocupação de manter o fundo sólido. Para a gente fechar, temos essa questão do banco que foi pego ali nesse escândalo do Banco Master, tem uma questão financeira do Estado, mas o Distrito Federal é um lugar, me corrija se eu estiver errado, mas diferente, acho que de todos os outros. A gente diz que há muitos Brasis dentro de um país só e me parece que o Distrito Federal é um pouco assim. Ele é regado de muito funcionalismo público, tem talvez a maior renda per capita ali da nação. Queria que o senhor esclarecesse um pouco as contas do Estado para a gente, como funciona, se é bem diferente dos outros mesmo. Olha, o Distrito Federal, ele é uma unidade da federação, um ente subnacional, que eu diria assim, privilegiado entre os 27 entes que formam aí a Federação Brasileira. Ele é privilegiado porque ele possui 3 grandes fontes de receitas. Ele tem o privilégio de receber as receitas municipais, que só os municípios recebem. Ele tem o privilégio de receber as receitas estaduais, que só os estados recebem, e ele tem o privilégio também, por ser a capital federal, por ser hospedeiro da República, ele tem o privilégio de ter o fundo constitucional, que foi a Constituição de 88 que lhe garantiu, que constitui para ele aí também mais uma fonte importante de receita. Então, enquanto outras unidades da federação, outros entes subnacionais, ou só tem uma receita de origem estadual ou municipal, o GDF tem a sua receita constituída de 3 grandes fontes, e que se equivalem praticamente. Bom dia, secretário. Aqui é Fabiana Barroso falando. Eu gostaria que o senhor, se pudesse, fizesse a gentileza de nos explicar até de forma clara o que foi negociado com o governo federal para que ele viesse, então, em socorro, né, do BRB. Eu sei que as pessoas ainda estão com muitas dúvidas em relação a isso, então seria importante essa explicação. Bom, primeiro, o governo federal ele participou desse grupo de salvamento do BRB. Nós fizemos 2 audiências de conciliação lá no Supremo Tribunal Federal com o ministro Luiz Toffoli. E a participação do governo federal foi organizar o pool de bancos para nós, né, e flexibilizar o plano de ajuste fiscal do país. O governo não deu recursos, o governo federal não deu aval, que geralmente os avais são concedidos pelo Tesouro Nacional aos entes subnacionais que vão contrair empréstimos, mas o GDF teve um pífio desempenho fiscal nos últimos 2 anos, e seu CAPAG é um CAPAG-C, e os entes subnacionais que têm CAPAG-C não podem receber avais do Tesouro Nacional, então nós não tivemos aval do Tesouro Nacional, nem aporte de recursos do governo federal. A única coisa que o governo federal fez para nós nessa operação foi liberar os bancos oficiais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, para que eles participem do pool de bancos, do sindicato de bancos, que está concedendo esse aval, que nós pleiteamos fosse do Tesouro Nacional. Então, foi um gesto muito importante, muito firme do ministro Duriger, né, entendendo a importância do banco, entendendo a importância do equilíbrio do sistema financeiro nacional, de flexibilizar esse plano de ajuste fiscal do país, né, para o DF, para o GDF, evidentemente, né, e nós podemos buscar esses 6,6 bilhões de operação de crédito que precisa para capitalizar o BRB. Foi muito importante isso, porque o Banco Central também participou através do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, a Advocacia Geral da União participou também para ver a legalidade dos nossos movimentos,
a legalidade da participação do governo federal. Então, o GDF também nos está medindo esforços para recuperar o seu banco, não é? Então, foi um movimento importante. Nós estamos na fase final, na reta final de contratação. Acredito que, por esses dias próximos, nós estaremos assinando os contratos, quando aí nós poderemos, evidentemente, divulgar quais foram as condições dessa operação. O Senado aprovou algumas pautas classificadas como pautas bombas que poderiam ali abrir um rombo financeiro no erário. E aí, o que aconteceu? Teve gente reclamando, deputado, senador, presidente, ministro da Economia? Não. Gilmar Mendes, o decano do STF, reclamou das pautas aprovadas por Davi Alcolumbre. Coloque em tela cheia para quem nos assiste. Olha lá o que disse o Gilmar. Veja, não é de competência, insisto, do decano do Supremo Tribunal Federal opinar pela aprovação de pautas no Legislativo. O que disse esse senhor? Olha lá, o fundador do Gilmar Palusa. O Congresso Nacional não pode criar despesas a serem suportadas por estados e municípios sem indicar a fonte de custeio. Ao invés de alcançar os objetivos pretendidos, a aprovação das propostas pode produzir efeitos inversos, como desemprego na própria categoria que se buscava proteger e precarização dos serviços públicos prestados à população. Isso é o que disse o candidato ao Senado pelo Estado. Não. É o decano do Supremo Tribunal Federal. Olha o senhor aqui, ó, esse senhor. Gente, olha o que ele disse. Essa pauta que vocês aprovaram vai gerar desemprego para a categoria X, etc. É um discurso político. Eu falo, um dos problemas do nosso país é que a gente normalizou o absurdo. Era para esse senhor estar discutindo a pilha de processos que todo mês se acumula na sua mesa. Era isso que era para ele discutir. Não vir da opinião dele. E veja, o Senado havia aprovado as pautas há algumas horas. Não tinha nem 24 horas, porque isso foi ontem. Da tarde para a noite. Ele correu para se posicionar. Quer dizer, ele foi mais rápido que deputados e senadores em meio a uma eleição, um período pré-eleitoral. Olha que absurdo. Aí coloca na tela, para a gente contextualizar o que disse o político Gilmar Mendes. A produção separou aqui, Gui, para a gente comentar quais pautas bombas são essas. Então, olha lá, são 3. O plenário do STF aprovou o aumento do piso salarial de médicos e dentistas, com impacto de 47 bi. Olha lá, tem a imagem do Alcolumbre sorrindo ali do lado, e quem está do lado dele? Jacques Wagner, citado 2 vezes por Daniel Vorcaro no seu celular. Aí nós temos ali, no segundo item, renegociação de dívidas de produtores rurais, que pode custar até 140 bilhões nos próximos anos. Além disso, a CCJ da Casa Alta aprovou a aposentadoria especial para agentes de saúde, com impacto de 30 bi. Então, peraí que eu vou somar, eu sou de humanas, peço uma certa paciência, este que vos fala, temos ali 47 com quanto ali? Com 30, 77, com mais 140 já chegou em quase 220 bilhões. Guilherme Oliveira, um orçamento que não se justifica. Não quero dar razão ao Gilmar, porque ele nem deveria ter opinado, mas espero que tenha uma justificativa de onde vai sair esse dinheiro. Porque você sair aprovando reajuste para a categoria a 90 dias de uma eleição é mole. Quebrar o país é mole. Austeridade fiscal? Não. Aí Jacques Wagner está se escondendo aqui, ó, Gui, atrás da TV, ó. Então, esse que é o problema nesse país. Então, veja, é um absurdo. E antes até, Gui, de passar para você, o Fidalgo deixou aqui no ponto pra gente 24 horas antes, Gui. Davi Alcolumbre tinha dito o seguinte: é ano eleitoral e não vou pautar nada de pauta bomba pro orçamento. Coloca na tela, porque esse é o padrão do nosso Senado. Você acha que dá para confiar no ser humano desse? Tá aí, vai disputar a eleição. Coloca na tela pra gente, então. Ano de eleição, isso aqui é muito complexo. Porque o que botar para votar isso aqui, todo mundo vai votar sim. Por
conta da eleição e vai ter que arrumar 10 Brasil para pagar. E aí fica sendo eu o culpado que não quer dar um piso para o médico, o piso para o médico que salva a vida das pessoas no pronto atendimento, o piso para o enfermeiro. Meu Deus, bora dar. Mas o Brasil comporta isso. O Brasil vai resistir. As finanças públicas vão resistir. Vai ter uma fonte de arrecadação. Quando colocar na Constituição isso aqui, vão questionar se teve uma fonte de arrecadação, porque na lei tem que ter a fonte. É muita coisa, é muita polêmica, é muito problema. E como muitos dos problemas, hoje eu estou sendo responsável por quase todos, eu vou continuar com a minha tese do que a gente fazer o certo com a cabeça tranquila é melhor do que fazer as coisas. Ou eu vou botar todos esses daqui na pauta, todas as PEC, todos os pisos e todas as solicitações, ou eu não vou botar nenhum. Pisos. Colocou de médico, enfermeiro e dentista, mas haviam outras categorias na lista. Resultado, Guilherme, o que nos demonstra que o presidente do Congresso Nacional é um homem sem palavra. E é nessas pessoas que, às vezes, o PL, o Partido Liberal, se apoia. No sentido, não, vamos ajudar uma votação ali, porque esse cara vai vir com anistia. Gente, não deu 24 horas, o cara mudou a opinião da água para o vinho e vocês seguem acreditando nele. Tá aí, essa é uma das justificativas porque o país afunda. Tem a questão política, agora tem a questão monetária, Gui, que também é muito importante. Abre-se um rombo no orçamento de 220 bi, com as estatais dando prejuízo. Correio e uma série de outras. Da onde vai tirar esse dinheiro? Olha, eu vou falar, Guilherme, torço para que tenhamos uma alternância de poder em 2027, mas vai ser uma bomba para quem pegar esse carro em andamento a partir de 1º de janeiro de 27, porque eles estão fazendo o que eles querem e quem vier depois que pague essa conta. Como? Não sei, é problema do próximo. Você falou do padrão Congresso Nacional, eu diria que esse é o podrão, né? Congresso Nacional, porque olha, sinceramente, você ter ali Davi Alcolumbre presidindo uma casa como o Senado, e vamos lembrar, né, Saba? Não chegou lá, subiu, dá licença que eu sou o presidente agora. Elegeram ele. Primeiro pro Senado, né? Turma do Amapá aí, que me perdoe, quem votou no Davi Alcolumbre. E a outra questão, quase unanimidade para assumir a cadeira de presidente do Senado. Então, muitos desses senadores descontentes com a figura de Davi Alcolumbre, com certeza, fizeram conchavos. Olha, eu vou colocar você na cadeira, mas olha, lembre de mim mais tarde. Tô mentindo? Tô mentindo? Tenho certeza que isso aconteceu. E agora estão pagando o preço por ter colocado um sujeito como Davi Alcolumbre da presidência do Senado. E aí a gente gostaria de exigir a palavra, né? De um político, seja ele qual for, seja qual partido for, mas não tem como. Você lembra, sabe, Ciro Nogueira dizendo, se eu tiver qualquer envolvimento com o Banco Master e com o caso Master, eu renuncio na hora. Teve envolvimento, renunciou, não renunciou. Aí vem o Davi Alcolumbre prometendo uma coisa 24 horas, ou menos 24 horas depois, ele vai lá e muda de ideia completamente. Não dá. E essa questão política que você levantou, além da monetária, a gente tem a política junto com a moral, né? Porque falta moral mesmo, falta vergonha na cara para esses políticos, especialmente para quem preside as casas legislativas aí, como o Davi Alcolumbre, também a situação envolvendo o Hugo Mota, como você citou a questão do 8 de janeiro, da anistia que virou dosimetria, um total absurdo, mas na hora de enganar, de engambelar os políticos e os partidos, eles estão lá na frente, na hora, prontos para trabalhar. E aí a gente entra numa questão muito complicada também, que você trouxe inicialmente, é do Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes sai fazendo publicações, são duas situações, nas redes sociais, exatamente aquilo que ele e os coleguinhas de Supremo Tribunal Federal querem fazer, proibir a gente de criticar. O que ele fez foi criticar o Poder Legislativo. Simplesmente isso. Porque ele é um cidadão, não deveria ser um juiz e se comunicar dessa maneira, seja nas redes sociais, seja em entrevistas a outros veículos, porque a gente sabe muito bem qual vai ser a decisão dele se isso for judicializado. Mais uma vez entramos na questão que pode ocorrer com a redução da maioridade penal, caso aprovada. A gente já sabe que isso vai chegar no STF, ele vai dizer que é inconstitucional. Quer apostar? Mas aí a gente entra no detalhe de como as redes sociais são importantes para a gente emitir a nossa opinião.
Gilmar Mendes fez o que todo brasileiro quer fazer, chegar na rede social e falar, sou a favor disso, sou contra aquilo, ponto final. Gilmar Mendes está provando do próprio veneno. É impressionante como funciona a cabeça de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles tropeçam nos próprios equívocos, tropeçam na própria incoerência. Gilmar Mendes foi às redes sociais reclamar de algo. Que bom que ele entendeu como é que é a democracia. Vá lá e reclame, cidadão. Reclame do Gilmar Mendes, inclusive, sem ser punido, é isso que a gente quer. Agora, está muito claro para mim, Saba, que toda essa situação envolvendo a questão das pautas bomba vai chegar no STF e o Gilmar Mendes já tem a posição dele. Já tem o posicionamento dele. Mas a rapidez com que eles se movimentam para mostrar a opinião contrária ao Poder Legislativo é impressionante. E isso é culpa também do Senado e da Câmara, que tem sido omisso. O Poder Legislativo como um todo tem sido omisso em relação ao que faz e deixa de fazer o STF. Eles criaram esse monstro aí. Porque nós elegemos deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores e presidente. Nós não elegemos ministros do STF. O Senado deixa passar essas... Entendeu? O termo que eu ia utilizar que não posso não sair do ar. Mas o Senado ajuda a colocar essa turma lá. Gilmar Mendes foi lá atrás. Mas Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, essa turma está lá porque esse povo deixou. Então, somos, infelizmente, responsáveis por parte disso tudo que está acontecendo. Agora eu queria passar para a Anny Dias também, Anny, porque assim, o Gilmar Mendes ameaçar barrar isso no STF, para mim a ameaça já está concretizada, isso vai acontecer, né? Temos os desmandos de Davi Alcolumbre, temos também a democracia, de alguma forma, enrustida de Gilmar Mendes, publicando na rede social críticas ao Legislativo, e já temos, claro, o deputado, senador, o legislador Gilmar Mendes dizendo que tudo que aconteceu no Senado não vai passar por ele, Anny. Pois é, Guilherme. Primeiro que, na minha opinião, o ministro do Supremo nem rede social pública deveria ter, porque não cabe ao ministro ficar esclarecendo ou trazendo opinião política para, entre aspas, eleitores, né? Eles não foram eleitos, eles não têm que estar expondo a sua posição a todo momento, porque não é assim que os poderes foram montados no Brasil. Foram montados justamente para que o STF seja o guardião, que guarde a Constituição sem necessidade de prestar conta à pressão popular. Isso é papel do Legislativo e do Executivo. Então, quando o Gilmar Mendes sai trazendo a opinião dele no Twitter, ou ele vai dar entrevista, como recentemente ele deu uma série de entrevistas, só faltou vir aqui no Café com a Gazeta, a gente vê um desequilíbrio completo do sistema político, porque o STF ele serve ali para atuar quando acionado. Nesse caso, ele não foi, nem sequer ainda foi aprovado. O final desses projetos todos, desse pacotão, não foi nem aprovado e ele já está trazendo a opinião dele. Ou seja, isso interfere em todo o jogo político. Então, é problemático com toda certeza. Mas também é importante a gente olhar para o mérito daquilo que está sendo votado. De novo, já fiz a minha ressalva sobre Gilmar Mendes, ele está errado, juridicamente ele está errado quando a gente olha para a nossa democracia, quando ele se posiciona publicamente, mas é necessário olhar para o mérito disso tudo que está sendo votado, porque como disse o Lucas Saba, às vésperas de uma eleição, é muito fácil aprovar qualquer projeto sem pensar o quanto que isso vai custar, sem pensar quem que vai pagar essa conta, porque os políticos estão mirando no voto. Então, o que eles fazem agora? Aumentam o piso salarial. É uma das práticas mais populistas que tem. E eu sei que parece algo positivo. Você que acorda cedo, que vai trabalhar já já, que está aí vendo quando o dinheiro cai na conta do salário, a quantidade de imposto que você paga, além do dinheiro que você recebe,
é tremenda, sem contar em tudo aquilo que a gente consome e a quantidade de imposto que a gente paga. Então, a sensação ou a opinião comum, né, o senso comum diria que o aumento do piso de gastos para qualquer categoria, especialmente quando a gente fala ali sobre médicos, por exemplo, que, como disse o Alcolumbre no vídeo que a gente viu, salvam vidas, parece algo positivo, né? Parece, não, legal, vamos aumentar o piso salarial. Mas a consequência disso é desemprego, é inflação. Porque uma economia que funciona, ela não funciona à base da canetada, não é o governo que vai aumentar o piso. Pelo contrário, é a economia que funciona tão bem que faz com que a contratação de profissionais aumente o valor para que consiga profissionais melhor. Então não é isso que a gente vê no Brasil. No Brasil a gente vê o oposto, uma economia 100% travada e um governo que tenta a todo custo, através da canetada, aumentar piso salarial. O que é problemático. É a mesma história da 6x1, né? Do fim da 6x1 na canetada. Parece ser positivo, a gente dá mais descanso para o trabalhador, mas quando é o governo interferindo através de uma canetada, o resultado é sempre o oposto do que se espera. Não dá para julgar políticas públicas através das suas intenções, a gente tem que sempre julgar através dos seus resultados. E o resultado disso é desemprego, é inflação, é uma economia cada vez pior, e a gente não precisa disso no Brasil. Então, quando a gente olha no mérito dessa situação, é uma política pública extremamente prejudicial. Mas é claro que não cabe ao STF atravessar, sim, antes mesmo da votação. Cabe justamente à pressão popular, aos eleitores. Mas é difícil, né, Guilherme? Porque é uma política populista. Porque, como disse o Alcolumbre, quando os políticos vão votar agora, eles estão olhando para quem? Estão olhando para o eleitor, estão olhando para aqueles que vão estar cobrando. Ué, você não aumentou o meu salário na canetada, então não vou votar em você. Ou seja, assim como a gente viu na 6x1 acontecendo recentemente, a gente está vendo mais uma vez políticos aprovando pautas populistas, pensando, obviamente, em outubro, pensando em permanecer no poder. Eles não pensam no Brasil, na economia brasileira, em como melhorar a situação, eles pensam só em como continuar no poder. Guilherme. Meus amigos, falamos sobre Fachin, falamos sobre Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, e por que não falar sobre Dias Toffoli? Meu amigo Aquiles vai colocar na tela a nossa arte sobre Dias Toffoli. Isso porque, meus amigos, ele negou a censura em regulação das redes pelo STF no primeiro dia do julgamento de recursos. Veja o que disse Dias Toffoli. Não se trata de censura, como muitas vezes alguns alegam, porque aquele que teve o conteúdo retirado por determinação da plataforma pode ir à justiça pedir para restabelecer. E isso não gerará indenização à plataforma. Minha querida Anne Dias, olha, eu não sei se eu choro ou dou risada da explicação do Dias Toffoli. Acho que eu vou chorar, porque realmente é o que dá mais vontade nesse momento. A gente falando de censura e vem Dias Toffoli com essa desculpa esfarrapada de que pode recorrer à justiça, então não tem nada de censura. Vamos lembrar bem aqui, né, Anne? Fazendo um resgate bem básico das últimas semanas. Antes do Gilmar Palusa, Gilmar Mendes fala à Folha de São Paulo que é a favor da continuidade do inquérito das fake news, aberto lá em 2019. Aí vai para o Gilmar Palusa. Por lá, jantar de Hugo Mota com o Alexandre de Moraes, Viviane Bassi e também o Gilmar Mendes. E aí, de repente, ele volta com a ideia de pautar a censura, a utilização da inteligência artificial, algo que ninguém sabe exatamente até onde vai. Então, eles já querem criar um projeto que, obviamente, já vai nascer morto. Aí temos Lula com seus decretos contra a inteligência artificial. Temos Alexandre de Moraes no Gilmar Palusa citando até o Papa para dizer por que as redes sociais devem ser censuradas. E agora Dias Toffoli fala isso no primeiro dia de julgamento de recursos. Anne. Pois é, Guilherme, isso é muito trágico, né? A gente tem o nosso valor da liberdade de expressão sendo minimizado em cada nova decisão, em cada nova fala. A gente tem um Supremo que, como você bem resgatou, não respeita a liberdade de expressão e trata o cidadão brasileiro como alguém que não tá nem aí, como alguém que tá tudo bem ficar sem rede social, tá tudo bem ter contas bloqueadas, tá tudo bem ter posts excluídos, porque isso para eles não é algo
algo relevante. Na verdade, para o Brasil inteiro, né, a gente não tem essa cultura de valorização da liberdade de expressão, e a gente só vê a gravidade disso quando essas decisões avançam, quando a gente mesmo, né, quando na pessoa física a gente é afetado. E isso é extremamente problemático, Guilherme. Nenhum país sério ficaria um mês sem o Twitter, sem o X, funcionando e acharia isso normal. Nenhum país sério teria uma alteração em uma legislação, numa canetada no Supremo que prejudica as redes sociais, que diminui a liberdade de expressão e acha isso normal. Então, essa fala do Dias Toffoli, ela é mais uma fala, mais um capítulo de um país que não é sério para preservar um princípio tão importante que é a liberdade de expressão. E a gente só vai vendo a necessidade de ter esse princípio protegido quando decisões autoritárias vão avançando, quando a gente vê o governo federal cada vez mais aparelhado com o Supremo e as pessoas com medo de ir para a rua, as pessoas com medo de serem presas. E sabe, Guilherme, não é só uma decisão ou outra, não é só mais essa fala do Gilmar Mendes. A gente tem gente presa no Brasil por exercer o seu direito de liberdade de expressão. A gente tem a situação, por exemplo, da Débora do Batom ter pintado uma estátua e ter tomado 14 anos de cadeia por decisão do Supremo. É um Supremo que cada vez mais cerca e prende opositores políticos. É terrível toda essa situação, Guilherme. E o Dias Toffoli, a gente sabe o interesse dele, nunca foi comprometido com nenhum valor democrático, nunca foi comprometido com a Constituição. E isso ficou mais evidente agora no caso do Banco Master, né? Para quem não sabia quem era Dias Toffoli, agora está mais que evidente nessa situação toda do vínculo dele com Daniel Vorcar. Então, Guilherme, mais uma decisão que, infelizmente, muito nos entristece, porque para quem acredita no Brasil, para quem acha que ainda esse país pode dar certo, olhar um ministro, mais uma vez, menosprezando um dos pilares mais importantes para sustentar uma democracia, é lamentável, é algo que nos dá um desânimo, Guilherme, mas é por isso que a gente está aqui para estar todos os dias expondo a verdade e ainda assim insistindo em fazer o nosso país dar certo, Guilherme. Mas se depender de Dias Toffoli e dos amiguinhos dele, com certeza vai demorar bastante. Pois é, Anne Dias, por isso que estamos aqui, por isso que a gente sempre fala para assinar a Gazeta do Povo, a gente se manter nessa trincheira. Anne, preciso me despedir de você antes de jogar para São Paulo comentar isso também, mas seja bem-vinda de volta, estou com saudades, por favor, retorne depois à sua cadeira aqui de direito. E quero saber, amanhã você estará conosco remoto, é isso? Com certeza, amanhã, todos os dias às 7 da manhã estou por aqui. Hoje também estarei no Sem Rodeios. Não sei se a gente se encontra por lá, Guilherme, mas uma boa quinta a todos, aí uma boa estreia da Copa do Mundo também para aqueles que vão acompanhar e nos vemos muito em breve. Muito bem, minha querida Anne Dias, já ela estará aqui presencialmente. Meu amigo Lucas Sabo, assunto sempre muito caro, importante para a Gazeta do Povo. Censura, é censura que eles querem, não é regulação, é censura. E aí Dias Toffoli manda uma dessa, meu amigo Saba. Guilherme Oliveira, deixo meu abraço também à Anne Dias, muito feliz com o retorno dela, e já vou passar esse tema ao nosso decano, Jorge Serrão, já me despedindo dele, Serrão. Então temos aí Dias Toffoli, ou popularmente conhecido como amigo do amigo de meu pai, negando censura, mas pedindo regulamentação, Serrão. Pois é, ele não tem como negar censura, porque ele foi o autor, foi ele como presidente do Supremo que instaurou o chamado Inquérito do Fim do Mundo. A maior tragédia para esse país, que colocou o Supremo Tribunal Federal na linha de um tribunal de exceção, que não era a atribuição do Supremo fazer aquele tipo de inquérito. Então, ali começou a tragédia. A tragédia depois se complementou com o 8 de janeiro, mas essa tragédia ainda está viva até agora, a tragédia da censura. O inquérito que investiga o que é, quem merece ser punido porque fez críticas ao Supremo Tribunal Federal. Isso é completamente desproposital, vai contra até a própria decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 130, que garantiu que a liberdade de expressão vigora no Brasil, que a Constituição de 88 não recebe censura. Mas o Supremo diz que não tem censura, mas ele veta conteúdos, ele interfere em plataformas de redes sociais. E agora eles usaram essa decisão do Marco Civil da Internet, sobre o artigo 19, para jogar a culpa na plataforma. Agora é a plataforma quem tira o conteúdo do ar e você depois tem o direito de recorrer
ao judiciário para restabelecer aquilo que a plataforma tiver feito. Não, é a piada pronta, não dá para a gente aceitar como sério esse tipo de argumento e vamos aturando aí. É a nova fase do ministro Toffoli, agora posando de jovial, namorada nova, fim de casamento. O Supremo não está fazendo bem para os casamentos, hein? Ministro Supremo pedindo para deixar a esposa, né? Já deixou, o Gilmar Mendes já separou, Toffoli também separou. Vamos ver quem será o próximo a arranjar uma namorada nova. Mas o ideal é que os ministros ali arrumassem como namorada duas namoradas fundamentais. Uma poderia ser a democracia e a outra a justiça. E podia ter uma terceira também, a liberdade. Seriam namoradas interessantes para os ministros do Supremo, mas parece que eles não querem nem ser amantes dessas namoradas. E amanhã, dia dos namorados, hein? Amanhã não é dia da esposa não, Lucas Saba. Você que casou agora, hein? Amanhã é dia dos namorados. Então, fique quieto, fique neutro. Amanhã, quem é casado é para ficar calado e quieto. Nada de namorada, não. E eu ia falar que amanhã nos vemos aqui no estúdio, em pleno Dia dos Namorados. Essa frase ia ficar, no mínimo, suspeita. Valeu, Serrão, meu amigo. Até amanhã. Valeu, amanhã estamos juntos cedinho no Café com a Gazeta do Povo. Aquele abraço, Lucas. Valeu. Bom, e agora é nosso momento de reencontro. Ele, o inimigo do GPS, aí vem ele, Flávio Morgenstern, está de volta nos nossos estúdios. O GPS me ajuda, Lucas. O problema é o resto de São Paulo. O GPS é o menor dos meus problemas. Bom te rever aqui, Lucas. Quer dizer, bom com algumas aspas. A gente precisa deixar bem claro, porque assim, você preferia estar em Roma, eu sei. Você preferia estar na Suíça. Mas é bom te ver profissionalmente falando, vamos dizer assim. Boa, Flávio. Eu deixei a chave do país na sua mão, já vi que tá uma baderna. Sim, a culpa é minha agora. A culpa é minha, claro. Porque você tinha deixado tudo em ordem, por acaso. Você não organizou a casa, você e Guilherme Oliveira são culpados de tudo isso que tá acontecendo. E quero que você já comece, então, comentando a história de Dias Toffoli, ele falando que regulamentação nas redes não é censura, sempre com um asterisco nessa questão da censura às redes, que desta vez, inédito, poderemos ter uma censura pela primeira vez na inteligência artificial. Sabe o que eu reparei, Lucas? Eu vou falar uma coisa aqui com a câmera aberta ainda, sabe por quê? Eu às vezes escrevo também para uma revista suíça, né? Die Welt Woche, de vez em quando eu escrevo para ela. Sabe qual que é a reclamação do meu editor? Lá? Que não acontece nada na Suíça. Aí eles têm que ficar falando de fora, entendeu? Porque não acontece lá, não tem notícias. Imagina você ter uma coisa como essa. Né? E depois, quando você comentar de Dias Toffoli, passaria a Guilherme Oliveira e pedirei para ele repetir o nome da revista suíça da qual você escreve. Uma prova oral ao vivo aqui. Vai, Flávio, tá com você. Vamos lá, vamos descer o nível dos Alpes suíços para Dias Toffoli. Meu Deus do céu. Olha como eu recepciono o Lucas, mas isso é culpa do Brasil, não é culpa minha. Dias Toffoli, mais uma vez, faz aquilo que todos os tiranos fazem quando estão no poder, ou seja, fica renomeando as coisas. Veja bem, regulamentação não é censura. Qual que é a diferença? É que censura pega mal. Regulamentação é uma delícia. Por que não é censura? Se você está impedindo a livre circulação de ideias e de pensamentos e dizendo que só vale aquilo que você definiu de estro próprio da sua própria cabeça, dos seus próprios ímpetos, dos seus próprios chiliques. Aí pode, né? Só pode aquilo que o Dias Toffoli quer, que o Alexandre de Moraes quer, que o Gilmar Mendes quer, na época que o Barroso queria, ou seja, que o Flávio Dino vai querer, ou seja, nós estamos agora no Gulag de 2026 brasileiro, né? O Gulag tropical aqui nosso, porque agora eles enfiaram na cabeça que é assim, fazer uma perguntinha assim que é um pouco incômoda, não deveria ser feita, ainda mais nesse horário, né? Mas quem votou por isso? Cadê o debate? Cadê os votos? Cadê... Não tem nada. Simplesmente eles vão lá para Lisboa, este convescote autoritário, que é um golpe de Estado claro no Brasil, que é o Fórum Jurídico de Lisboa, também conhecido como Gilmar Palusa, que é um dos nomes mais bregas e cafonas que já foram inventados no Brasil, né? Mas enfim, o Gilmar Mendes gosta, que também revela a nossa crise estética profunda, arraigada no âmago do nosso ser, e aí eles vão lá, decidem em Lisboa
como eles vão censurar o Brasil. Qual que é a diferença entre regulamentação e censura? Basicamente, você tem que pensar o seguinte: se o regime militar imposto em 64, com o ato institucional número 5, o famoso AI-5, tivesse um departamento de relações públicas adequado, ao invés de ter este programa passou pelo departamento de censura lá do regime, poderia ter dito: este conteúdo jornalístico foi regulamentado. Pronto, está dentro das normas regulamentares. Nossa, estaria todo mundo debatendo, olha que lindo que o regime militar fez. Por quê? Porque você troca o nome e aí vai aparecer um monte de idiota, um monte de estúpido. E estúpido no pior sentido do termo. Não vou pedir desculpa pelo termo, não, vou aprofundar. Porque estúpido pode indicar burrice, pode indicar ignorância, como também pode indicar autoritarismo, né? Essas pessoas estúpidas, grossas, que vão lá, querem censurar todo mundo, mas querem, né, vestir seu terno Armani, falar empoladinho, tomando seu vinho envelhecido em 3 barris de carvalho específico. Aliás, isso é uma norma do STF, tá? Não é uma brincadeira minha. É uma norma do STF de que vinho pode ser servido aos ministros, precisa ser envelhecido em 3 barris de carvalho, com lagosta, com não sei mais o que. Estamos regulamentando as redes sociais porque não há democracia sem regulamentação. Apesar de ninguém ter votado por isso, vai acontecer o que o determina. Ou seja, mais uma vez, nós estamos vendo a vontade de pessoas específicas do STF vale muito mais do que a Constituição. Olha, Mário, o que a gente vê são essas notícias falando sobre esse climão que está dentro do STF, mas a gente sabe muito bem que isso daqui não passa de notícia, porque nos bastidores essas pessoas tomam uísque juntos, fumam charuto juntos e convergem, né, no ambiente, no habitat deles. Então, assim, o que a gente vê é uma protecionismo entre eles o tempo todo. Obviamente que existe divergências ali entre eles, muitas vezes acontecendo, até mesmo nesse caso aí do debate sobre o Marco Civil, entre Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, assim como também existiram outras divergências em determinados temas, mas nesse caso específico aí, por exemplo, o Dias Toffoli ele fala sobre a importância, por exemplo, de verificar e dar uma melhor visibilidade na questão de que as empresas que não possuem departamento comercial, elas não necessariamente necessitam ter representantes no Brasil. Aquelas que possuem somente redes sociais e fala só de redes sociais não precisam ter. E em contrapartida, o Alexandre de Moraes é justamente isso que ele quer pegar. Porque ele fala assim, pera lá, mas aqui tem a questão da liberdade de expressão, né? Porque se essas pessoas podem falar o que elas quiserem, aí a gente não vai poder agir dentro desse território. Então, aí o Dias Toffoli, ele fala, aí esse assunto é um pouco complexo. Então, você vê que na conversa entre eles vão chegando a um denominador comum que é sempre o mesmo, que é a censura, que é ter cerceamento aí da liberdade de expressão, sempre com subterfúgios, vindo sempre para a parte comercial, ou para aqueles que são lesados, ou isso e aquilo, mas na complexidade do caso, é isso que acontece, né? Eles terem um controle total e absoluto sobre as redes sociais, sobre as plataformas digitais, sobretudo no que se diz dentro delas. Então, é esse o ponto aqui. Isso está escalando cada vez mais. Esses debates eles estão sendo feitos ali dentro, a gente acompanha, a opinião pública, o cidadão fica cada vez mais de fora desse debate, porque não é um debate que vem sendo feito também com a sociedade civil. A sociedade civil dá pitaco, fala, protesta, isso e aquilo, mas o veredito final, quem dá, são eles. Então, a população civil não tem nenhum tipo de poder em relação a isso, mas ele sim. E a gente observa que o Alexandre de Moraes tem sempre um poder maior em relação a todas essas discussões à mesa. Fachin, no caso do Fachin, que defende ali o Alexandre de Moraes, não só Alexandre de Moraes, porque o discurso do Fachin aqui é o seguinte, que ele, de novo, é na mesma retórica, é a mesma retórica de sempre, dizendo que o que tem que ser defendido aqui é a soberania, é a Corte Suprema. Não é à toa que ele liberou, né, a AGU para defender Alexandre de Moraes dentro desse processo em território americano, no caso, Rumble e Truth Social, que é a empresa, a plataforma de Donald Trump.
Então, o que eles fazem é o protecionismo da corte, é que eles se blindem cada vez mais. Obviamente, a jurisprudência que foi aplicada através de Alexandre de Moraes não tem validade em território americano, mas em relação a esse processo que vem sendo feito também em Orlando, ali contra Alexandre de Moraes, nos Estados Unidos, ali é um processo cível. É um processo cível que pode ser que, se o Alexandre de Moraes não se dissessem, não teriam um advogado, por exemplo, como foi agora estabelecido que a AGU faça, poderia ser condenado à revelia. Condenado a quê? Né? Quais seriam as penas de Alexandre de Moraes ali? Aqui a gente está falando de algo que não configura, não vai ser preso, ele não vai ser sancionado pesadamente, o que ele pode é ter certas penas leves aplicadas, porque esse tipo de jurisdição também, esse tipo de pena não é criminal, né? É algo cível, é mais uma representação, uma coisa que seria manchado mais ainda o nome dele em relação ao resto do mundo. Seria um juiz que foi condenado à revelia ou condenado em território americano, do qual as suas ordens não são bem-vindas e não são válidas. Então, aqui, eu vejo todo mundo falando desse embate e tudo isso, mas eu não tenho tanta certeza assim que essas pessoas e esses juízes de fato se divergem o tempo todo na vida real entre eles. Eles se protegem e essa proteção vai continuar acontecendo. Veja bem as nomeações que estão sendo feitas. Benedito Gonçalves, a gente viu a esposa aí do Dias Toffoli, também a Renata Gil, sendo nomeada para relações aí de assuntos internacionais do TSE. Então a gente está vendo um aparelhamento ainda maior e uma oposição que não tem nenhum poder. Então, em relação a isso, eles avançam cada vez mais e o poder está nas mãos deles. Dr. Fábio Panhosi está conosco, advogado da Carla Zambelli. Boa tarde, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Oi, Mário, boa tarde. Fred, tudo bem? Todos que nos ouvem aqui na Gazeta do Povo. Bom, a gente já conversou com o senhor sobre a última decisão na Itália, né? E a importância dela, o quanto tem sido simbólica até e o quanto tem exposto Alexandre de Moraes. O Fred estava analisando aqui agora os detalhes, né? E eu gostaria de ouvir novamente do senhor aí, ainda mais com novos detalhes que temos agora, acesso a ainda mais detalhes dessa decisão, o quanto essa decisão da corte italiana expõe Alexandre de Moraes e o desmoraliza. Com o Fred analisando, é até difícil eu fazer algum contraponto aqui, tá? Mas eu vou falar uma coisa. Foi gostoso de ler isso aqui, hein, Fred? Hein? Para nós aqui, que sonhamos com um Brasil mais justo, quando a gente lê uma decisão de uma corte de um outro país escrachando Alexandre de Moraes, isso para mim aqui eu vou colocar num quadro no escritório. Olha só, Mari. Eles falam aqui, claramente, eu estou aqui com a decisão aberta, e eles falam que o que a gente já sabe, o Brasil já sabe, mas infelizmente a mídia não conta. Alexandre de Moraes não é um perseguidor da Carla Zambelli, não é um perseguidor apenas do Eduardo Tagliaferro, ele é uma pessoa má, ele é um perseguidor de pessoas que ele coloca na mira dele. E nesse caso, a Itália, olha só, gente que nos assiste aqui, a Itália é um país de esquerda. E a Itália reconheceu que Alexandre de Moraes, ele agiu como julgador, ele agiu como vítima, que ele, inclusive, foi quem mandou as condições da prisão de forma equivocada para a Itália, porque não cumpriu o que a Itália pediu, ou seja, queria mandar no tribunal italiano. E o que a gente vê nessa decisão aqui dá vergonha de nós, como advogados, e às vezes cidadãos brasileiros, de ver um país falando mal da nossa corte brasileira. Eles falam, inclusive, da Magnitsky, que provavelmente volta aí em julho, porque não é possível que a gente continue com Alexandre de Moraes na mais alta corte do nosso país. Então, quando eu leio uma decisão dessa, inclusive falando de forma objetiva sobre a figura de Alexandre de Moraes, isso aqui me dá, inclusive, obviamente, um alívio dizendo eu venci Alexandre de Moraes, mas um alívio de achar que não sou só eu
que critico, que acham que eu critico, às vezes, o Alexandre de Moraes pela pessoa, e não é pela pessoa física, nem conheço ele como pessoa física, mas o que ele faz, essa perseguição. Então, os pontos aqui dessa decisão é uma decisão muito boa para nós brasileiros, inclusive para outros patriotas que estão dependendo aí. Daqui a pouco tem o julgamento também do Eduardo Tagliaferro, que foi do Gabinalelo ali, do Alexandre de Moraes, para usar isso no processo de extradição dele, que eu tenho certeza que ele também vai vencer Moraes. Porque a gente chegou num ponto, Mari, que a gente fala de Moraes, ele já chegou a ser uma pessoa não grata, e é isso que eles falam mais ou menos aqui nesse documento, uma pessoa não grata, uma pessoa que ele não apenas, ele julgou de forma antecipada, e ele fala aqui da defesa, que a defesa mal teve chance de se defender, ou defender, neste caso, a Carla Zambelli, porque quem não lembra aqui no Brasil, quando nós entramos com os recursos cabíveis, Alexandre de Moraes falava assim, recurso meramente protelatório. Então ele vai para o trânsito em julgado. É incrível o que a gente vive no Brasil hoje com Alexandre de Moraes. Eu acho que na história do Brasil não teve uma pessoa tão criticada e tão exposta como Alexandre de Moraes, e continua ali no poder, continua na mais alta corte, como se nada tivesse acontecido, e talvez, se vier uma Magnitsky, vai se fazer de coitado. Mas olha, eu estou muito feliz, já sabia da decisão, mas hoje tendo ela por escrito, oficial, carimbada aqui, vou colocar até nas minhas redes sociais para as pessoas lerem, isso aqui dá para a gente um alívio, dizendo, não somos só nós que achamos que Alexandre de Moraes passou do limite, passou do normal, e que isso precisa ser parado a qualquer custo. Bom, doutor, para além dessa decisão, o senhor falou dessa questão técnica, mas eu queria explorar o final da sua resposta quando o senhor fala de outros processos, e não só para a justiça italiana, mas nós sabemos de outros que correm em outros países. Queria que o senhor falasse como que é uma nação independente, uma das principais economias do mundo, dizendo, olha, é um juiz imparcial, aliás, parcial, e, portanto, não aceitamos a extradição, a condenação por parte dele, e a cidadã ficará aqui conosco, terá sua liberdade devolvida e tudo mais. Queria saber o quanto isso pode ser um efeito dominó positivo, porque a gente vê, às vezes, um efeito dominó negativo aqui no Brasil. Mas eu queria saber quanto essa onda pode ser positiva dessa decisão. Lucas, bom falar com você, não te vi mais. Olha só, isso aqui sim vai servir, porque olha, quando a gente falava de Carla Zambelli, nós falávamos de um processo praticamente natimorto, hein? Assim, o governo brasileiro, ele agindo com toda a munição que eles tinham, e tinha apenas eu aqui, e os advogados, obviamente, em conjunto, o nosso grupo de advogados, defendendo a Carla. A gente estava praticamente esmagado, e vencemos porque o governo entendeu que isso, eles achavam que até era mentira o que a gente contava no começo, mas eles foram atrás. A gente colocou ali sobre a Magnitsky, eles colocam aqui no relatório sobre a Magnitsky, sobre os direitos humanos, a crítica da Corte Interamericana. Agora, olha, outros patriotas ou outras pessoas perseguidas pelo Brasil, eu tenho certeza que elas vão ser beneficiadas, apesar de ser um efeito dominó, é o que você falou, negativo, mas ao mesmo tempo positivo para um outro ponto de vista. Isso aqui vai colocar essas pessoas, a gente pega Estados Unidos, a gente já pega o Ramagem, a gente pega o Esdras dos Santos, a gente pode pegar daqui a pouco, por exemplo, o próprio Eduardo Bolsonaro, que está lá, mas ainda não tem uma extradição da forma que foi da Carla Zambelli, e isso aqui vai servir para muita gente. Na Espanha tem gente, na Argentina tem gente, na Polônia, tudo bem, não tem acordo com o Brasil, tem gente também. Então, acho que isso vai servir, porque este caso da Carla Zambelli é um caso foi um caso muito difícil de obtermos esse resultado. Não dependeu só da defesa, dependeu aqui também, né, da ideia, do ideal dos juízes, que foram falando, inclusive, aqui da Constituição, da Convenção Europeia. Então, olha, para a gente isso vai ser muito bom, para nós brasileiros, para o pessoal do bem, para as pessoas que são perseguidas. Agora,
o que eu deixo sempre um ponto para todo mundo aqui. Vencemos Alexandre de Moraes, vencemos Carla Zambelli, vencemos Eduardo Tagliaferro. E o que acontece com essas pessoas, Lucas? A vida dessas pessoas vai ser devolvida? O que elas perderam, por exemplo, o próprio Tagliaferro sem a família, sem os filhos, Oswaldo Eustáquio sem os filhos, as pessoas vão voltar a ter uma vida? Essa perseguição vai ser até onde? Então, essa é a minha preocupação também. Será que se um dia, isso é uma pergunta até, se o Moraes cair, será que todas essas ações que correm no Brasil, que muitas já transitaram em julgado, tá? Será que elas vão ser anuladas para essas pessoas poderem voltar às suas vidas? Obviamente, nunca vão ter esse tempo que elas perderam de volta, mas será que elas podem voltar com a cabeça erguida para o país que elas amam? Então é isso que eu mais torço, porque ganhar uma ação dessa fora do país, óbvio que é uma vitória para nós, do Brasil. Agora, o que vai ser dessa pessoa daqui para frente? A pessoa é uma parlamentar. Essa pessoa faz o que agora? Eduardo Tagliaferro, um perito. O que ele faz agora? Né? Então, eu acho que aqui a gente tem muito trabalho ainda, mas esse trabalho tinha que ser muito bem feito, porque essas ações que Alexandre de Moraes condenou várias pessoas, e se o Alexandre de Moraes na verdade, já deveria ter caído. E com esse tipo de crítica de outros países sobre as decisões do Moraes, essas ações do Moraes, aqui que transitaram em julgados, já deveriam ter sido, eu não sei como, qual ponto jurídico, aí o Fred poderia ajudar, qual ponto jurídico a gente poderia usar, mas para que essas ações fossem anuladas, para que essas pessoas tivessem a sua vida de volta e não simplesmente ali, eu ganhei, tá bom, mas eu ganhei o quê? Eu ganhei minha liberdade, mas ao mesmo tempo eu continuo presa porque eu não posso voltar ao Brasil. Em um curso do PT, sim, tem gente que faz curso, gente, do PT ainda. André Janones deu uma aula de militância digital para petistas e defendeu um enfrentamento pesado nas redes. Nós vamos ter o prazer ou não em ver o vídeo do deputado que diz que é preciso descer o cacete em eleitores de direita. Muito bem, é Janones. As redes sociais, a comunicação nas redes sociais, foi muito bem dito aqui, as redes sociais são as ruas de hoje em dia e nós temos que fazer o enfrentamento sim, levar as conquistas do presidente, levar o que ele fez e ir para cima do gado, descer o cacete, fazer o enfrentamento. Eu, particularmente, estou me lixando de falar que baixa o nível. Eu sei o que está em jogo. Eu sei que o que está em jogo é a democracia desse país. E para salvar a democracia nesse país, antes eu dizia que valia quase tudo. Eu mudei o meu discurso nesses 4 anos. Hoje, para mim, vale tudo para salvar a democracia desse país. Sempre uma linguagem que as pessoas entendem. Mas essa linguagem é feia, eu estou me lixando para ser bonito. Eu nunca quis ser um bom orador, eu quero ser um bom comunicador. O comunicador é o que fala e as pessoas entendem o que ele está falando. Isso, para mim, é o que vale. E aí a gente foi criando toda a narrativa, toda a história, e depois um desfecho final, um arremate, mostrando, conseguimos o nosso objetivo, mostramos para as autoridades quem é Flávio Bolsonaro e etc. Ou seja, foi muito menos o fato e muito mais a forma como foi contada. E a gente termina o evento, pegaram um recorte pequenininho lá do presidente Lula, tiraram totalmente de contexto. Acho que a maioria que nem vai lembrar disso, tanto que a gente conseguiu abafar. E começou a viralizar nas redes sociais uma fala que se sugeriria que o presidente tinha estimulado a violência contra as mulheres. Que ele teria falado, de alguma maneira lá, que estimulava os maridos a baterem nas mulheres e etc. E aí a gente reuniu, vamos responder. Eu falei, não, nós não vamos responder. Nós vamos desviar o foco. E desviar o foco, gente, não é mentir, não. É você contar uma outra história, com uma outra visão. Por exemplo, quando eu digo que foi um sucesso, que eu levei a capivara do Flávio Bolsonaro, e o lado de lá fala que nós não fomos recebidos, que nós fomos ridicularizados, que viramos meme. Nenhum lado está mentindo, são pontos de vista. Você pode enxergar que a missão foi um fiasco, você pode enxergar que foi um sucesso, é subjetivo. É o que a gente faz para desviar o foco. Não é mentir, não é criar fake news, é contar a sua versão dos fatos. E aí, o que eu fiz à época? Eu tinha um celular que me foi passado por uma pessoa que coordenou a campanha do Bolsonaro em 2018 e que era, então, meu aliado. E nesse celular tinha conteúdos do celular do Bebiano, imagens de bastidores que ninguém nunca tinha visto.
Então eu tinha mesmo esse conteúdo. Eu fui na rede social e falei, olha, recebi os conteúdos do celular do Bebiano e vou soltar a qualquer momento. E eles tomou conta da internet, desviou o foco de lá, eles tremeram tudo. Não era uma mentira, eu tinha o conteúdo. O conteúdo era o Bebiano servindo água para o Bolsonaro, conversa de bastidor, não tinha nada demais. Mas eu não falei que tinha algo demais, eles deduziram isso, que eles deviam, né? E se quem não deve não teme, quem deve teme. E para finalizar, uma segunda história também com o mesmo objetivo. Bolsonaro deu uma coletiva lá no Palácio do Planalto, gritou, xingou, foi naquela que ele estava com o Datena, o Gustavo Lima, o Leonardo, e aí começou a ofender o Lula, e na tentativa de desqualificar o presidente, ele, e aqui com todo o respeito que eu tenho ao Zé Dirceu, a história dele, a tudo que ele fez, ao que ele representou e continua representando para o Partido dos Trabalhadores e para a esquerda desse país, mas dentro daquele contexto, da maneira que foi colocado, eles quiseram linkar o Zé como um símbolo de corrupção para dizer, olha, o Lula vai nomear corruptos como ministro. Eu não vou entrar na defesa do Zé, dizer se é, se não vou entrar na pauta deles. Eu mudei a pauta. Eu estava num hotel, liguei para os meus assessores e falei, imprime para mim, acha aí no Google as imagens do Lula, do Bolsonaro com o Collor, imprime colorido para aparecer foto. Me entregaram em 5 minutos, eu abri uma live, falei, urgente, consegui aqui exclusiva as fotos que comprovam a ligação do Bolsonaro com o Collor, tá aqui as fotos, e se o Bolsonaro for reeleito presidente, ele poderá nomear o Collor ministro. Ele poderia mesmo, não tem nada que impediu. O Collor estava com os direitos políticos dele ativos, ele poderia ser nomeado, então não era uma mentira. O caso deles é uma mentira, porque eles não falaram que poderia nomear. Eles afirmam que vai nomear. Então, a narrativa é olhares diferentes sobre uma situação que é subjetiva. Quase um stand-up comedy, né? A esquerda ainda tem moral para acusar os outros de desinformação, Paulo Pozonoff? Bom, cara, tem moral sim, né? Uma moral deturpada, como a gente acabou de ver aí, mas sim, tem essa moral deturpada, né? Quero chamar a atenção, não sei se você aí teve paciência para assistir a esse stand-up comedy do Sérgio Malandro do mal, né? O Sérgio Malandro da política, ele fala que ele tá se lixando, ele não tá nem aí. Pra que ele não tá nem aí? Ele não tá nem aí pra ética na política. Bom, pessoal, olha, eu não gosto muito assim de usar os termos que eu vou usar no meu comentário, mas eu acho que hoje é necessário falar nesses termos, que para mim esse vídeo aí mostra o quão demoníaca é a política, o quão maquiavélica e amoral é a esquerda, não toda a esquerda, eu respeito uma parte da esquerda, mas essa esquerda aí, esses petistas aí, o André Janones, sim, eles são maquiavélicos. Ele mesmo diz ali, vale tudo, absolutamente tudo, para ganhar as eleições, inclusive ser desonesto, inclusive mentir, inclusive descer o cacete, criar narrativas. Vale tudo pro Janones. Mas olha, o Janones não tá tão distante assim não do que disse o Lula certa vez, Carla. Você deve se lembrar que ele disse que faria o diabo. Ele usou essa palavra. Sim. Eu faria o diabo para ganhar as eleições. E aí eu quero deixar aqui uma provocação. Eu sei que tem bastante gente, tem bastante petista de esquerda, né, pessoal de esquerda, que também assiste aqui o nosso programa. Eu pergunto a você aí que acusa a direita de ser hipócrita. E sim, muitos ali na direita são hipócritas mesmo. O que é melhor? Será que é alguém aí que acha e diz, confessa que vale absolutamente tudo para vencer as eleições, para conquistar o poder, ou alguém que ainda tem algum tipo de, defende algum tipo de valor moral, ainda tem um pouquinho ali de reserva moral, ainda que sim, a pessoa é humana, ela vai fracassar miseravelmente às vezes. Interrogação. Carla. Eita, nós. É o seguinte, a gente vai colocar aqui, inclusive, na tela, a matéria da Gazeta do Povo, para que você possa já acompanhar, ler a matéria. Então tá aqui, tudo muito descrito e muito bem organizado para vocês entenderem que a gente precisa realmente estar de olho em tudo que eles estão realmente, que isso parece mais uma trama do que um curso, né? É essa a impressão que passa. A gente precisa que realmente esteja atento a isso. Vocês perceberam ali, né, o que está acontecendo? Uma trama muito bem montada e a gente aguarda esse momento aí para que a gente possa mostrar tudo isso para vocês. Quando a gente fala em
curso, né? Daí nesse curso a pessoa incita a violência, tem até comentários sobre isso, vou ler alguns comentários aqui para vocês. A Ione também comentou aqui, ela falou da questão da Carla Zambelli, que ela não ficou presa porque estava fora do Brasil, mas esse Pi, vou colocar o Pi aqui, tá, gente? Pode fazer tudo. Aí a Eliane de Paula disse, mente que nem sente. Ela também comentou, isso é incitação ao crime. No caso, sim, a violência. Está incitando as pessoas a serem violentas, né? Que mandar os outros descer o cacete não é figura de linguagem, não. É algo bem real e a gente vai acompanhando tudo isso para trazer para vocês. Vamos seguindo por aqui, porque agora vamos falar de decreto de Lula. A oposição no Congresso partiu para cima dos decretos de Lula sobre as redes sociais. Parlamentares apresentaram projetos para derrubar as medidas que ampliam a fiscalização aí sobre as plataformas digitais. O Luciano Haro explica direitinho para a gente como isso funciona. Os decretos assinados pelo presidente Lula, que ampliam a fiscalização sobre plataformas digitais e redes sociais, geraram uma rápida ofensiva da oposição no Congresso Nacional. As medidas, publicadas no fim de maio, têm sido alvo de críticas de senadores e deputados que alegam risco à liberdade de expressão, insegurança jurídica e extrapolação das competências do Poder Executivo. A estratégia de desarticulação passa pela apresentação de projetos de decreto legislativo, os chamados PDLs, instrumentos que podem suspender atos do Executivo considerados incompatíveis com as leis em vigor. O líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, protocolou uma proposta para revogar os efeitos do pacote de Lula e argumentou que eventuais mudanças nas regras aplicáveis a plataformas digitais devem ser debatidas e aprovadas pelo Congresso, e não implementadas por um ato unilateral do governo. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, também entrou na ofensiva. Em entrevista à Rádio Itatiaia nesta terça-feira, ele disse que os decretos representam uma tentativa de controle sobre o conteúdo publicado na internet. Lula quer censurar as redes sociais, declarou o parlamentar. Na Câmara dos Deputados, a bancada do Partido Novo também apresentou um PDL contra a determinação. Os parlamentares criticam, especialmente, a ampliação das atribuições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que passaria a fiscalizar o cumprimento de novas regras, numa espécie de regulação de conteúdos sem uma previsão legal específica. Em publicação no X, o deputado Nicolas Ferreira argumentou que mudanças dessa natureza exigem debate público, transparência e aprovação legislativa. Ele criticou o que classificou como uma atuação conjunta do Executivo e do Supremo Tribunal Federal na definição das novas regras. Pois é, e aí, Paulo, o governo está tentando controlar o debate público ou é só impressão? Não, claro que está tentando controlar o debate público, né? Bom, Carla, o Nicolas está trabalhando, hein? Olha só, ontem foi lá, conseguiu a aprovação da redução da maioridade penal na CCJ, agora está aí trabalhando para tentar combater, né, o efeito desses decretos do governo Lula. Bom, quando eu vi essa notícia aí, Carla, eu pensei, bom, que bom, né, que a oposição está se mexendo, porque parece que desde que esses decretos saíram, a oposição estava ali meio em banho-maria, estava cuidando de outros assuntos. Até ontem, o meu comentário aqui no Gazeta Agora sobre esse assunto da redução da maioridade penal foi esse, né? Porque eu não gostei muito de ver a oposição trabalhando pela redução da maioridade penal, que é uma medida que não tem um efeito tão claro assim na redução da violência e da impunidade. E eu disse, até apanhei bastante, que a oposição deveria lutar por pautas que realmente fizessem a diferença na vida das pessoas. E a censura é uma realidade no Brasil, né? Eu perguntei ontem assim, por que você vai ficar aí, Nicolas, lutando pela redução da maioridade penal, que eu reconheço que é uma pauta muito popular. A gente mostrou a enquete ontem, 97% das pessoas são a favor da redução da maioridade penal, só para agradar o eleitor no final das contas, né? Porque não existem estudos conclusivos sobre esse assunto. Pessoal, tem que lutar por isso aí, ó, por mais liberdade, por liberdade de expressão. E aí eu vou deixar aqui a minha sugestão para os parlamentares, né? Lutar pela
criminalização da censura. Por que não, Carla? Por que não? Não é verdade? Já não estamos lutando por tantas outras coisas que deveríamos estar com os nossos olhos abertos há muitos anos, então tá na hora da gente abrir o olho. Vamos ao STF mais uma vez, porque eles também estão suando a camisa lá com discussões que muito envolvem você, povo brasileiro. O STF começou, então, a julgar agora alguns recursos contra aquela decisão, a gente acabou de falar, de ampliar a responsabilização das redes sociais por conteúdos publicados por terceiros, né? No primeiro dia desse julgamento, o Dias Toffoli negou a regulação das redes pelo STF, que o STF represente censura, né? O ministro, então, afirmou, eu vou abrir aspas aqui para falar dele, não se trata de censura, como muitas vezes alguns alegam, porque aquele que teve o conteúdo retirado por determinação da plataforma pode ir à justiça pedir para restabelecer, e isso não gerará indenização à plataforma, disse Dias Toffoli. E aí a questão se trata, né, de que esses conteúdos possam, então, ser removidos pelas plataformas e essas, então, terão o direito de restabelecer esses conteúdos. A questão, Paulo, é a seguinte. Ele tá certo nesse ponto? Explica aí. Mais um dia concordando com ele? Não, de jeito nenhum. Eu falei que o dia ontem estava estranho, que eu concordei com o Toffoli e ainda elogiei lá o ministro da Saúde do Lula. Tava bem estranho ontem. É uma cavalgadura o ministro Dias Toffoli. Eu não sei nem se eu posso dizer isso ainda, mas agora já disse, né? Porque não dá para elogiar. Olha só, o que o Toffoli está dizendo aí é muito grave. Ele está invertendo a ordem natural das coisas. Em vez de presumir que o que se diz ou se escreve nas redes sociais é lícito, é verdadeiro, aí a pessoa que se sentiu ofendida vai lá, recorre à justiça para tirar aquilo que ela considera que é mentiroso ou que então que é ilícito. Agora, de acordo com o raciocínio genial, entre muitas aspas, por favor, do Toffoli, a pessoa vai ter que recorrer à justiça para provar que o que ela disse, o que ela escreveu é lícito e é verdadeiro. Veja só, isso é de um absurdo tremendo, porque põe um obstáculo ao debate público. Põe um obstáculo. Isso aí é cerceamento da liberdade de expressão. Carla, se isso aí não for cerceamento da liberdade de expressão, então eu não sei o que é. E olha, teve mais um entreveiro ali, ó, que bonito. Tô bem gaúcha, tchê. Olha só essa confusão aqui, ó. O julgamento também expôs uma divergência entre Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Toffoli defendeu, então, que a obrigação de manter uma sede ou um representante no Brasil seja cobrada principalmente de plataformas que têm um interesse econômico no Brasil. Já Moraes discordou e alertou que os conteúdos ilícitos também podem circular em plataformas sem fins lucrativos ou com objetivos ideológicos. E aí? Tem lado? Tem razão? Quem tá com... Ou os dois estão errados aí? Claro que os dois estão errados, né? Enfim, outra cavalgadura, né? Nenhum dos dois está com a razão aí na história. Aliás, a Gazeta do Povo, em seus editoriais totalmente excelentes, aliás, eu convido você aí a assinar a Gazeta do Povo mais uma vez, R$ 1,90 por mês, nos 6 primeiros meses, para ler também os editoriais da Gazeta do Povo, que são ótimos. E eles usam uma palavra, eu gosto muito dessa palavra, liberticida. Sabe o que é um liberticida? É alguém que assassina a liberdade. E a gente está vendo aí nesse debate, né, extremamente rasteiro e completamente equivocado de dois ministros da Suprema Corte do Brasil. Olha só que nível a gente chegou. São dois liberticidas. A gente vê eles nesse falso debate aí. São duas, sinceramente, cara, duas desgraças para quem defende o livre mercado de ideias. São duas divas que não querem ter aí a sua honra maculada. Não é por xingamentos, não, é por discordâncias. Eles não gostam de críticas e discordâncias. São dois espíritos autoritários que dizem aí proteger a democracia, quando na verdade eles morrem de medo da democracia e da liberdade. Carla? Exatamente, a democracia, como a gente costuma chamar.
Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!